Quais medidas tomar para prevenir acidente? Imaginamos muitas vezes um descuido é suficiente para que tudo seja consumido pelo fogo em pouco tempo. Neste caso, a prevenção é essencial para evitar maiores transtornos, para evitar maiores problemas. Aqui estão algumas dicas que podem ser muito úteis para prevenir esse tipo de acidente. Aquecedor, ferro de passar roupa, chuveiro elétrico e torneira elétrica devem ser usados de maneira responsável e, se possível, evitar todos ligados ao mesmo tempo, pois podem sobrecarregar a rede elétrica. Faça uma verificação periódica nas condições do sistema elétrico da sua residência. Fios, disjuntores e tomadas devem ser averiguados para que não haja superaquecimento ou eventuais fagulhas que poderão provocar o início de um incêndio. Não sobrecarregar as tomadas com diversos adaptadores acoplados a ela. Não carregue celulares sobre móveis estofados. Substitua adaptadores de energia com 3 entradas ou T por filtro de linha, que possuem fusíveis que se rompem em caso de sobrecarga de energia. Adote o uso de luzes de emergência que funcionam em caso de interrupção da rede elétrica e substituam as velas dentro de casa. Ao sair de sua residência ou ambiente onde você se encontra, não deixe equipamentos ligados. Fique atento às tempestades com grandes e sem incidência de raios. É importante remover os aparelhos elétricos das tomadas para prevenir que, em caso de picos e oscilações de energia, os equipamentos não sejam danificados. Usar o no-break pode ser uma boa solução. Copos altos e nunca sobre pratos. Não deixe as velas próximas de cortina, móveis ou sobre a cama, tapetes, carpetes, etc. Quando sair de casa ou mesmo no ambiente, apague todas as velas ao trabalhar na cozinha. Nunca deixe as bocas do fogão acesas sem uso. As mangueiras e os resíduos de gases têm validade, por isso façam a checagem periodicamente e substitua por uma nova. Além de ser seguro, isso pode trazer economia. Antes de utilizar um equipamento, verifique se a voltagem é compatível com a tomada. Nunca desligue os equipamentos pelo fio. Utilize o botão de energia para cortar o fluxo. Compre botijões somente de fornecedores conhecidos e que sigam todos os controles de segurança. Se você tem aquecedor a gás em sua residência, lembre-se de deixar em um espaço isolado com objetos distantes, pelo menos 1 metro de distância. Não coloque papel alumínio ou objetos de metal dentro do forno de micro-ondas. Muito cuidado com cortinas e tapetes próximos de tomadas. Evite deixar aparelhos eletrônicos carregando nas proximidades desses objetos. Nunca deixe o celular, tablet ou notebook carregando sobre a cama. Não atenda o celular enquanto estiver carregando. Ao primeiro sinal de vazamento de gás, abra todas as portas e janelas para aumentar o fluxo de ar. Não ligue interruptores ou equipamentos elétricos e interrompa imediatamente o fluxo do combustível. Em caso de dúvidas, entre em contato com o Corpo de Bombeiros, discando 193 ao fazer reparos no sistema elétrico de sua casa ou apartamento. Contrate sempre um profissional habilitado para o serviço. Oi, meu nome é Marisa Dantas. No trabalho de biossegurança, eu irei falar sobre o uso correto dos EPIs. Definições e importância. Os EPIs são essenciais para a segurança dos trabalhadores, prevenindo lesões e doenças. Tipos de EPIs. Cada tipo de EPI protege uma parte específica do corpo contra riscos no ambiente de trabalho. Escolha e manutenção. Os EPIs devem ser escolhidos com a base nos riscos e mantidos em boas condições para garantir a proteção eficaz. Boa tarde,
Sou Glauter, aluno do curso Biossegurança, professor Gilmar. Fiquei com o tema Como prever possíveis causas de incêndios. Prevenir incêndios é tão importante quanto saber apagá-los, ou mesmo saber como agir corretamente no momento em que eles ocorrem. Início de incêndios e entre os sinistros de menor vulto podem deixar de transformar-se em tragédias se forem evitados e controlados com segurança e tranquilidade por pessoas devidamente treinadas. Na maioria das vezes, o pânico dos que tentam se salvar faz mais vítima do que o próprio acidente. O primeiro passo é solicitar ao setor competente a elaboração do Plano de Prevenção de Combate a Incêndios, a PPCIP, onde estarão detalhados os procedimentos que deverão ser distribuídos para todos, contendo informações sobre todas as precauções necessárias, como os cuidados preventivos, a conscientização sobre o planejamento e como atuar na hora do abandono do local de trabalho, a indicação de medidas práticas sobre combates e o abandono. Segundo o Corpo de Bombeiro, o mais correto, inclusive, é que todos coloquem em prática as normas estabelecidas sobre os cuidados preventivos e o comportamento diante do incidente, promovendo o exercício através de simulação de incêndios. Esse tipo de prática contribui suficientemente para a prevenção e segurança de todos. Mas para efetuar essa operação é necessário um fator indispensável, que é a existência em perfeito estado de uso e conservação de equipamentos destinados a combater incêndios. Falar agora de alguns tipos de extintores Extintor com água pressurizada, que é indicado para incêndios de classe A. Nesse caso é madeira, papel, tecido, materiais sólidos em geral. A água age por resfriamento e abafamento, dependendo da maneira como é aplicado. Outro tipo de extintor é o extintor com gás carbônico. Ele é indicado para incêndios de classe C, equipamento elétrico energizado. Por não ser condutor de eletricidade, pode ser usado também em incêndios de classe A e B. Extintor com pó químico seco, que ele é indicado para incêndio de classe B, que é líquidos infláveis. Age por abafamento, pode ser usado também por incêndios de classe A e C. Extintor com pó químico especial, ele é indicado para incêndios de classe D, que são metais infláveis. Ele age por abafamento. A prudência também é outro fator primordial no combate aos incêndios. Todos sabem que qualquer instalação predial deve funcionar conforme as condições de segurança estabelecidas por lei, que vão desde a obrigatoriedade de extintores de incêndio, hidrantes, mangueiras, registros, chuveiros automáticos, sprinklers e escada com corrimão. Entre esses equipamentos, o mais utilizado no combate a incêndio é o extintor, que deve ser submetido à manutenção pelo menos uma vez por ano por pessoas credenciadas e especializadas no assunto. O importante também, além de adquirir e conservar os equipamentos de segurança, é saber manuseá-los. Vou citar aqui algumas regras básicas. Mantenha sempre à vista do telefone de emergência do Corpo de Bombeiros, que é 193. Conserve sempre as caixas de incêndio em perfeitas condições de uso, somente utilize em casos de incêndio. Os extintores devem estar fixados sempre em locais de fácil acesso, devidamente carregados, e devem ser revistados periodicamente, através da utilização de checklist de inspeção mensal. Revisar periodicamente toda a instalação elétrica do prédio, para procurar, inclusive, constatar também a existência de possíveis vazamentos de gases. Evitar o vazamento de líquidos infláveis. Evitar falta de ventilação. Não colocar trancas nas portas de house, elevadores, porta corta-fogo ou outras saídas para áreas livres. Nem obstruí-los com materiais ou equipamentos. Não deixar estopas ou flanelas estabelecidas em óleos ou graxas em locais inadequados.
Alertar sobre o ato de fumar em locais proibidos, como elevadores, e sobre o cuidado de atirar fósforos e pontas de cigarros acesos em qualquer lugar. Aconselhar os trabalhadores para que verifiquem antes de sair de seus locais de trabalho, ao término da jornada de trabalho, desligarem todos os aparelhos elétricos, como estufas, ar-condicionado, exaustores, entre outros. Em caso de incêndio, informar o corpo de bombeiro o mais rápido possível. A ocorrência ou acesso mais fácil à chegada e o número de pessoas acidentadas, inclusive nas proximidades. Nunca utilizar elevadores no momento de incêndio. Evitar aglomerações e não dificultar a ação do socorro e manter a área junto com os hidrantes livres para manobras e estacionamento de viaturas. Normas de segurança. Entre as outras normas de segurança estabelecidas por lei em instalações prediais estão a conservação e manutenção de instalações elétricas. Existem vários tipos de sistema de proteção de instalações elétricas, como fusível tipo rolha, disjuntor, entre outros. Todos devem estar funcionando perfeitamente, pois qualquer princípio de incêndio pode ser acionado por descargas de curto-circuito. Qualquer edificação possui um projeto de circuito elétrico que dimensiona os tipos de números de pontos, correntes, tomadas, ou conforme as suas características de consumo, como na presença de uma sobrecarga de circuito dimensionado para uma corrente de curto-circuito que eleva por meio da temperatura, iniciando uma fusão ou pior início de incêndio. Por esse motivo, todos os cuidados devem ser tomados. Alarme geral. Ao primeiro indício de incêndio, transmita um alarme geral. Chame imediatamente o corpo de bombeiros. Alarme geral. Ao primeiro indício de incêndio, transmita o alarme geral e chame imediatamente o corpo de bombeiros. Combate ao fogo. Desligue a chave elétrica. Em caso de curto-circuito, procure impedir a propagação do fogo, combatendo a chama no estágio inicial. Evacuação da edificação. Não sendo possível eliminar o fogo, abandone o edifício rapidamente pelas escadas. Ao sair, feche todas as portas atrás de si sem trancá-las. Não utilize o elevador como meio de escape. Não sendo possível abandonar o edifício pelas escadas, permaneça no pavimento em que se encontra, aguardando a chegada do corpo de bombeiros. Instruções complementares. Desligue imediatamente o equipamento, se estiver manuseando, e feche as saídas de gases. Procure sempre manter a calma. Dê um alarme. Mantenha, se possível, as roupas molhadas. Meu nome é Ana Beatriz e eu fiquei para falar sobre as causas mais comuns de incêndios. Bem, as principais causas de incêndio são curto-circuito, superaquecimento ou mau funcionamento de aparelhos elétricos, chama exposta, panela esquecida no fogão, faísca, vazamento de líquido ou gás inflamável e combustão espontânea. Os equipamentos mais comuns para se combater incêndios são os hidrantes, chuveiros automáticos, extintores, alarmes. Então, eu fiquei com essa parte, né, de como proceder quando o corpo está em chamas. E o primeiro passo que a gente deve fazer é rolar a vítima no chão até que apague, né, o fogo e verificar se ainda há batimento cardíaco. Verificar também se ainda está respirando. Tem também, antes de qualquer procedimento, né, devemos garantir que o serviço de emergência seja chamado e manter a calma e não oferecer nenhum líquido à vítima.
José Geraldo, meu nome. Vamos falar sobre o tema incêndios. O que fazer para identificar os riscos de incêndio? Para identificar os riscos de incêndio, a gente tem que verificar, né, a parte elétrica, a fiação, equipamentos com sobrecarga, efeito, riscos químicos e outros fatores. Identificar as pessoas em volta que estão em risco, para poder reduzir, né, esses riscos e revisar e atualizar regularmente sobre esses riscos, deixar registrado, né, qualquer coisa que aconteça, treinar os funcionários para procedimentos de segurança contra incêndio. E também vou falar sobre a evacuação em caso de urgência. Em caso de urgência tem que conhecer o local, né? Assim que a gente chega em um local, tem que ver a saída de emergência, a sinalização e tal. Seguir a orientação da brigada de incêndio. Utilizar escadas, nunca usar elevadores se estiver em local fechado. Respirar pelo nariz e, se possível, usar um lenço ou um pano molhado para cobrir e não aspirar a fumaça. Procurar rastejar ou andar abaixado até a saída e manter a calma, né? E é isso. O nome é Geraldo. Essa apresentação do curso de biossegurança sobre o tema incêndios. Como pode proceder casos de primeiros focos de chamas? Em casos de primeiro foco de chamas, é crucial agir rapidamente e com segurança para controlar a situação. Siga as orientações. Primeiro passo, mantenha a calma e avalie a situação. Se o incêndio ainda estiver pequeno e controlável, você pode tentar apagá-lo. Segundo, se possível, desligue imediatamente a fonte de calor. Por exemplo, se o fogo começou em um aparelho elétrico, desconecte o da tomada. Terceiro passo, utilize um extintor de incêndio apropriado para o tipo de chamas. Lembre-se da cicla PAS, pois puxe o pino, aponte o bico do extintor para a base das chamas, aperte o gatilho e mova o extintor de um lado para o outro. Quarto, caso seja possível controlar as chamas ou se sentir inseguro, saia imediatamente do local e acione os bombeiros, seguindo as orientações locais da emergência. É fundamental priorizar a segurança pessoal e dos demais presentes. Nunca subestime a gravidade de um incêndio, mesmo que pareça pequeno inicialmente.